Sejam bem-vindos à segunda semana do curso Operador de Computador, Utilização de Linux. Nessa aula eu vou fazer uma ambientação com vocês da interface gráfica do Linux. Quando a gente faz o login no Linux, a gente pode perceber que a interface dele é bem diferente da interface do Windows. Então eu vou explorar um pouquinho isso aqui com vocês nessa aula. Bom, então quando a gente termina de fazer o login no Linux, ele já aparece essa interface e a gente pode ver que ela é bem diferente do que a gente está acostumado no Windows. Então, vou explorar um pouquinho essa tela com vocês. Aqui na parte superior, a gente percebe, né, no Windows, essa data, o calendário, ele fica bem na parte inferior, aqui do lado direito. Aqui no Linux, o calendário ele fica na parte superior. Aqui, então, clicando nessa opção aqui do meio, a gente consegue ver o calendário. E aqui do lado esquerdo, aparecem as notificações. Então, os aplicativos podem enviar alguma notificação para você. Caso você tenha compromisso, você consegue marcar isso na agenda, ele vai aparecer aqui para você. E ele é bem parecido com um celular, tem essa opção aqui, não perturbe, caso você não deseje que os aplicativos enviem notificações para você. Então, nessa primeira parte aqui a gente consegue ver o calendário e a parte de notificações do sistema. Na parte direita e superior direita, a gente tem algumas outras opções. Então, aqui a gente já pode ver que ele permite o controle de volume, aumentar ou abaixar o volume. O microfone de vocês também apareceria aqui nessa lista. Aqui eu estou usando a máquina virtual, né, eu estou gravando, então meu microfone está sendo utilizado por um outro programa, então ele não está aparecendo aqui. Mas caso vocês tenham um microfone, ele também vai aparecer aqui para você controlar o volume do seu microfone. Aqui a gente tem a parte de conexão de internet. Aqui eu estou usando a máquina virtual, ela já aproveita a minha conexão de internet, né, da minha máquina original. Caso vocês tenham uma conexão sem fio, aqui ele apareceria para você selecionar a rede. Então apareceria aqui uma conexão sem fio e apareceria uma opção de selecionar a rede. Aí bastaria você selecionar a rede e digitar a senha da rede para vocês conseguirem utilizar a rede sem fio. Aqui tem o nível de bateria, né? Eu estou usando um notebook, então aqui ele está mostrando que eu estou com 87%, o tempo que falta para completar. Aqui tem a parte de configurações, eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês. Aqui se eu desejar bloquear a minha tela, então é como se eu voltasse para a tela de login. Eu vou bloquear aqui para mostrar para vocês. Eu clico aqui na opção bloquear e ele vai voltar para a minha tela de login. Então se eu quiser voltar a utilizar o computador, eu tenho que digitar a minha senha. É uma forma, né, de segurança, caso você precise sair para fazer alguma coisa e você deseja bloquear a tela do seu computador, você pode fazer essa opção, né? No Windows isso também existe. E aqui a gente tem as opções de desligar ou encerrar a sessão. Então se você quiser, por exemplo, desligar o computador, basta você clicar aqui nessa opção para desligar o seu computador. A opção de configurações, vamos dar uma explorada aqui em alguns itens. Aqui a gente consegue ver várias informações, a gente consegue configurar várias coisas do nosso sistema. Então, aqui nessa tela principal ele já mostra alguns dados da máquina virtual que eu criei. Aqui o nome que eu coloquei da máquina, o tanto de memória que eu coloquei disponível, o meu processador, o sistema operacional, o tipo. Enfim, aqui existem várias opções, né? Ele mostra várias informações sobre o sistema operacional. Então aqui a gente tem um menu com várias opções, como a gente pode ver. Eu vou dar uma passadinha rápida em alguns dos mais principais. Então nessa primeira parte que a gente tem a parte de rede. Ele mostra, a gente consegue, por exemplo, criar uma nova conexão de rede, criar uma nova VPN caso seja necessário. Mas enfim, geralmente a gente utiliza somente essa opção mesmo. Geralmente só de você colocar o cabo ou se já conectar na sua rede sem fio, né, você já vai estar conectado na internet. Não é usual a gente mexer através dessa parte de configurações. Parte de plano de fundo, a gente consegue alterar o plano de fundo da nossa área de trabalho. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em outra opção, vocês vão observar que lá no fundo eles vão mudar. A parte de aparência, a gente pode colocar um tema diferente. Então, aqui eu coloquei o tema Dark, mas eu posso, né, vocês podem observar que ele vai mudando a aparência de cores das janelas. Eu gosto de usar a opção Dark, então eu deixei marcado aqui a opção Dark. A parte de notificações que eu mostrei aqui anteriormente, aqui ele mostra quais aplicativos que podem ou não aparecer essa notificação para a gente. Existem várias outras opções. Por exemplo, a gente pode ver a parte de monitores. A gente pode mudar
orientação, a resolução da nossa tela, a parte de impressoras, que a gente consegue adicionar uma nova impressora, parte de região e idioma, que a gente consegue modificar o idioma do nosso sistema operacional, modificar o teclado, né, a forma de entrada do teclado, o layout do teclado. Enfim, se a gente quiser alterar a data do sistema, data e hora, a gente tem essa opção que a gente consegue alterar. Aqui ele está marcado para buscar automaticamente na internet, mas eu posso desmarcar e definir isso aqui manualmente. Aqui eu deixo para buscar automaticamente na internet. E enfim, aqui existem várias opções, eu dei uma passada rápida nelas só para a gente ter uma noção. Bom, aqui do lado esquerdo a gente pode observar que aparecem vários ícones. E aqui são alguns aplicativos que já vem instalado por padrão no nosso sistema operacional. Então, aqui a gente tem o nosso navegador de internet, que é o Firefox, aqui é o cliente de e-mail, o navegador de arquivos, é semelhante ao Windows Explorer, quando a gente abre alguma tela no Windows, quando a gente quer explorar os arquivos. Então, aqui ele é bem parecido. Quando a gente abre, a gente pode observar que ele tem uma estrutura também que é bem parecida com o do Windows. No Windows, quando a gente faz o login no Windows, a gente tem o nosso usuário, ele cria uma estrutura bem parecida. Tem uma pasta com a área de trabalho, documentos, downloads, imagens, vídeos, música. Então a gente pode observar que a parte de estrutura dos arquivos do usuário, ela é bem parecida, ela tem uma estrutura bem parecida com algumas pastas bem semelhantes. Aqui a gente pode ver, por exemplo, o Rhythmbox, que é um programa para a gente escutar música. A gente tem o LibreOffice, que é uma alternativa ao Microsoft Word. Enfim, então aqui do lado esquerdo a gente tem seriam alguns atalhos, né, de alguns programas que a gente consegue colocar. Então vamos supor que eu queira tirar, por exemplo, o Thunderbird. É um aplicativo que eu não utilizo muito, não tem necessidade de deixar ele aqui. Então eu posso apertar o botão direito e clicar aqui em remover dos favoritos. Então aqui a gente vai observar que ele já sumiu. Então a gente pode personalizar esses ícones aqui, seriam ícones de acesso rápido, da forma que a gente preferir. Bom, aqui do lado inferior esquerdo, a gente tem essa opção aqui para mostrar todos os aplicativos que estão instalados. Então aqui embaixo a gente tem essa aba aqui dos mais frequentes, então ele vai listar os aplicativos que a gente utiliza com mais frequência no nosso computador. E aqui é a parte de todos, que vai te listar todos os aplicativos que você tem instalado no computador. Então, vamos abrir, por exemplo, algum software que não esteja aqui nessa lista, só para mostrar para vocês que a gente também pode adicionar programas aqui na lista de acesso rápido. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero adicionar esse Shotwell na lista dos aplicativos aqui para ter um acesso mais rápido, para não ter que ficar procurando aqui na lista de aplicativos. Então, depois que eu abrir ele, eu posso clicar com o botão direito, adicionar aos favoritos. Então, se eu fechar o meu programa, ele vai fechar, mas ele vai continuar aqui na lista de acesso rápido. Caso eu abrisse um programa que não está nessa lista, então deixa eu abrir, por exemplo, esse editor de texto. A gente observa que todos os programas que a gente abre também, ele adiciona aqui nessa lista, mas se ele não for um programa favorito, no momento que eu fechar, ele vai sumir dessa lista. Então aqui realmente só vão ficar os aplicativos que você deseja ter um acesso mais rápido. No menu superior do lado esquerdo, a gente tem essa opção de atividades. Esse menu a gente consegue procurar arquivos, procurar programas. Então vamos supor que eu queira procurar algum programa. Então começa a digitar, ele vai listar aqui todos os programas que possuem esse texto que você digitou. Então, por exemplo, eu digitei Cal aqui, ele mostra a calculadora, calendário e o LibreOffice Calc. E também ele mostra as configurações, todas as configurações que possuem algum texto que bate com isso que a gente digitou, ele vai mostrar aqui pra gente. E também, se você tivesse em arquivos, ele também mostraria aqui nessa lista. Então, nessa parte de atividades, a gente consegue procurar arquivos também. Então, aqui a gente consegue fazer uma busca de programas, de configurações e de arquivos. Nessa parte de atividades, eu vou mostrar para vocês também uma coisa muito interessante que dá para fazer no Linux. A gente pode observar que ele criou uma telinha aqui, né? E o que é isso aí? O que significa isso? A gente pode utilizar no Linux várias áreas de trabalho. Então a gente consegue utilizar várias áreas de trabalho ao mesmo tempo. Então vamos supor que aqui eu estou com o meu Linux ligado
E aqui eu vou abrir um navegador de internet. Bom, então eu abri meu navegador de internet. Vamos supor que eu estou, por exemplo, fazendo algum trabalho aqui. Eu preciso deixar alguma aba aberta de algum programa. Eu estou fazendo uma pesquisa, por exemplo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui no menu Atividades. Aí vocês vão observar que ele criou uma segunda área de trabalho aqui para mim. Então, deixa eu clicar nela. E aí vocês vão observar que ele vai me dar uma segunda área de trabalho. Então, vamos supor que eu estou fazendo um trabalho, como eu disse. Então, eu vou abrir o meu editor de texto. Então, aqui ele abriu o editor de texto. Então, se eu clicar aqui de novo no menu Atividades, a gente vai poder observar, ele me apareceu agora a primeira área de trabalho. Eu estou usando o Google Chrome, o meu Firefox, meu navegador de internet. Na segunda eu estou usando o meu editor de texto. Ele aparece uma terceira área de trabalho, caso eu queira utilizar mais algum programa e colocar em uma área de trabalho diferente. Então aqui a gente consegue, uma alternativa que a gente consegue navegar entre as áreas de trabalho com muita facilidade. Então, se eu apertar Ctrl Alt e a setinha para baixo, por exemplo, vocês vão ver que ele vai me jogar para a segunda área de trabalho. Se eu apertar Ctrl Alt para cima, ele vai me mandar para a primeira área de trabalho. Então, assim, se eu estiver trabalhando com algumas telas simultâneas, para não ter que ficar minimizando os aplicativos, essa aqui é uma alternativa muito interessante que o Linux oferece. Você pode utilizar várias áreas de trabalho e consegue navegar com elas com muita facilidade. Então, não é necessário ficar minimizando as janelas, caso você esteja fazendo alguma atividade que você tem que ficar alternando entre telas com muita frequência. A gente pode utilizar as áreas de trabalho do Linux para fazer isso de uma forma muito mais rápida e muito mais tranquila. Bom, então vocês vão observar que se eu fechar meu aplicativo, essa área de trabalho vai sumir, porque eu não estou usando mais nada. E aqui eu posso voltar para a minha área de trabalho principal. Então a gente consegue alternar entre as janelas com muita facilidade. Aqui no meio da tela seria a minha área de trabalho. Então aqui eu posso criar arquivos. É semelhante à área de trabalho do Windows. Aqui não tem muito segredo. Eu posso criar uma pasta, posso criar arquivos, enfim. Aqui seria para a gente ter um acesso mais rápido àqueles arquivos que a gente tem a gente acessa com mais frequência. A gente pode deixar na área de trabalho da mesma forma que a gente faz no Windows. Então essa foi a aula de ambientação da interface gráfica do Linux, principalmente dessa área de trabalho do Linux, que ela é bem diferente da interface do Windows. E nas próximas aulas a gente vai começar a utilizar ainda mais o Linux. A gente vai ver algumas alternativas de softwares livres e também alguns comandos no terminal do Linux, na linha de comando do Linux. Eu aguardo vocês na próxima aula.